Fala galera, canal do Marcos Gil na área, sejam muito bem-vindos. Você que não me conhece ainda, eu sou o Marcos Gil, sou jornalista, atuo como comentarista e editor da Fórmula E no Grande Prêmio, principal veículo especializado no esporte a motor no Brasil. E ao longo da carreira passei por algumas outras casas, trabalhei alguns anos como produtor no antigo Esporte Interativo, atual TNT Esportes, onde fui produtor de lutas, também trabalhei com esportes olímpicos, fui produtor também de futebol internacional, ajudando na cobertura da Liga dos Campeões da Europa. Depois da TNT Esportes, tive uma passagem pelas redes sociais do Sport TV e Premiere, onde trabalhei ali por 2 temporadas com o futebol brasileiro e algumas competições internacionais, como a última Copa do Mundo disputada no Catar. Também passei pela equipe de comunicação da NBA Brasil e agora estou chegando aqui no YouTube, abrindo esse novo canal de comunicação com vocês, para a gente debater muito sobre os principais assuntos do esporte brasileiro. Claro, principalmente futebol, falaremos também sobre o futebol internacional, de vez em quando sobre automobilismo, por que não? Mas, como mencionei anteriormente, o principal foco do esporte a motor é no Grande Prêmio, mas de vez em quando a gente pode trazer por aqui também. Então já vai chegando junto, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de esporte, que querem participar desse debate. E vem todo mundo chegando para a gente construir uma grande comunidade para ir moldando esse conteúdo de uma forma colaborativa e a gente debater bastante aí ao longo de 2026 e, Deus quiser, aí por muito tempo. Bem, e o primeiro assunto que eu quero trazer aqui para vocês é algo que vem chamando um pouco a minha atenção nesses primeiros dias de 2026, que é a pouca atenção que os campeonatos estaduais vêm tendo na mídia esportiva do Brasil. Os campeonatos estaduais que tradicionalmente abrem a temporada do futebol brasileiro para as grandes equipes e serve muito como aquele primeiro gostinho que a gente tem de ver as nossas equipes em campo. Claro que, assim como vocês, eu também tenho um clube de coração, também sempre aguardei ansiosamente pelo retorno das competições desde o término de uma temporada. E a gente sempre teve nos campeonatos estaduais justamente esse momento, né, de reencontro com as nossas equipes. Falando, claro, do futebol profissional, a gente tem sempre aqui a Copinha no início de janeiro, que já servia como aquele primeiro gostinho, mas as primeiras competições oficiais mesmo do futebol profissional aqui no Brasil sempre foram os campeonatos estaduais. E eu venho notando que esse ano a gente tem debatido muito pouco sobre os campeonatos estaduais. É claro que o dia dessa gravação aqui, no dia 14 de janeiro, a gente está no princípio ainda dos estaduais. Hoje, por exemplo, tem rodada de Campeonato Carioca, tem rodada de Campeonato Paulista. Inclusive tem um grande jogo hoje entre Palmeiras e Santos, pela segunda rodada do Paulistão. Então a tendência é, claro, que esse assunto vá esquentando um pouquinho conforme as fases agudas das competições vão se aproximando. Mas eu não tenho deixado de reparar que em 2026, especificamente, temos falado muito pouco e dado muito pouca atenção aos campeonatos estaduais. A gente sabe que início de ano, início de temporada, os estaduais sempre concorreram com alguns outros assuntos, principalmente com o mercado da bola. Esse ano, alguns assuntos especificamente estão muito quentes. A gente teve agora nos últimos dias a contratação do Gerson pelo Cruzeiro, que foi uma grande contratação. A gente tem, nesse momento da gravação, uma negociação muito grande também em andamento, que é a do Flamengo tentando repatriar o Lucas Paquetá. Aqui no São Paulo a gente vem acompanhando toda a polêmica envolvendo a gestão do Júlio Casares, agora investigado pela Polícia Civil por desvio de dinheiro do clube. Então é natural que os campeonatos estaduais não tenham toda a atenção da mídia e da torcida dos clubes brasileiros nesse início de ano. Até aqui não é nenhuma novidade, mas vem chamando a atenção o quão pouco vem se falando dos campeonatos estaduais. É claro que dias como hoje, que são dias de jogo, principalmente, como já mencionei, o Clássico Paulista, quando a gente tem um jogo desse peso, a gente vai ter a mídia esportiva falando um pouco, sim, do campo e bola, principalmente os veículos que fazem as transmissões
desses campeonatos, porque naturalmente querem divulgar mais o seu produto, mas pensando mais no dia a dia, né, ali no de segunda a sexta, nos assuntos que vêm sendo debatidos nas redes sociais, eu vejo muito pouco ainda se falar do futebol de dentro de campo. E eu acho que tem alguns motivos para isso. Eu acho que o primeiro motivo é uma certa estafa, se a gente pode chamar assim, de futebol. Normalmente os campeonatos estaduais chegam num momento que a gente vai completando ali mais ou menos um mês sem futebol, um mês e meio, porque a temporada costuma terminar ali na primeira semana de dezembro, às vezes, quando muito, se estende até a segunda semana ali para o torcedor daquele clube brasileiro que chega até o Intercontinental, por exemplo, mas as outras competições vêm se encerrando um pouco mais cedo. E em 2025, por conta da Copa do Mundo de Clubes, a gente teve um calendário do futebol brasileiro se estendendo por dezembro, né, o último mês do ano. A gente teve a final da Copa do Brasil tendo o seu último jogo no dia 21 de dezembro, né, 3 semanas atrás. Corinthians e Vasco estavam decidindo a Copa do Brasil. Uma semana antes, o Flamengo estava jogando contra o PSG na final da Copa Intercontinental. Dias antes, estávamos acompanhando a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, especialmente a partir de 2025, né, com essa extensão do calendário até meados de dezembro, os campeonatos estaduais estão sendo um pouco prejudicados, sim, por uma certa estafa. É claro que muitos de nós que somos apaixonados por futebol, que estamos acostumados a acompanhar os nossos clubes até mais de uma vez por semana, a gente sabe que é normal muitos clubes jogarem no meio de semana e no final de semana. Então a gente tem muito aquela overdose de futebol e esse período de fim de ano é justamente quando a gente pode, né, desacelerar um pouco, respirar, não ter aqueles altos e baixos emocionais que a gente sabe que o futebol proporciona pra gente. E eu sinto que em 2026 a gente não está tendo esse tempo, justamente pelo quão tarde terminou a temporada 2025. Só que é muito importante a gente lembrar que esse é um cenário que vai se tornar padrão daqui pra frente. Porque se a gente teve a Copa do Mundo de Clubes em 2025, em 2026 a gente tem a Copa do Mundo de Seleções, que vai parar de novo o futebol brasileiro ali por pouco mais de um mês no meio da temporada. E no ano que vem, em 2027, nós temos a Copa do Mundo Feminina de Seleções, que acontece aqui no Brasil. Então, sim, de novo, em 2027 teremos a paralisação das competições. No ano seguinte é ano de Copa América e Eurocopa. Então, se talvez não as competições não parem, mas a gente vai ter ali algum choque com data FIFA. Então, vai ser novamente um período em que o futebol de clubes vai ter que desacelerar um pouco. E no ano seguinte já entra ano de Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Seleções e assim vai. Essa é a nova realidade do calendário do futebol mundial e a gente tem que se adaptar aqui no Brasil. E querendo ou não, quem acaba sofrendo com isso, onde acaba sangrando, é nos campeonatos estaduais. Então, por conta disso, eu acredito que não vem se prestando tanta atenção, não vem se falando tanto ainda dos campeonatos estaduais. E para piorar, a gente ainda tem o início do Campeonato Brasileiro ainda em janeiro. No ano passado, o principal campeonato do futebol brasileiro começou no dia 29 de março e a partir desse ano começa em janeiro. Dia 28 de janeiro é o início do Brasileirão, que é justamente quando os campeonatos estaduais vão chegar ali no término das fases iniciais, onde vai começar a fase mais decisiva dos campeonatos estaduais, onde eles iriam atrair mais a atenção do público e eles já vão perder essa atenção pro Campeonato Brasileiro. Então, a gente chegou em um cenário que, em termos de espaço e atenção pro público, os campeonatos estaduais acabaram ficando encurralados. Acho que a gente não precisa nem bater na tecla da perda de relevância para os clubes grandes. É um assunto que já vem sendo debatido ano após ano
e é muito nítido que para os grandes clubes os campeonatos estaduais vêm tendo menos peso, menos importância e naturalmente os torcedores vêm se importando cada vez menos com os campeonatos estaduais. Então, acho que já é um assunto batido esse, esse aspecto dos campeonatos estaduais. Então, acho que é hora da gente olhar daqui para frente. A partir de 2026, o que a gente pode fazer com os campeonatos estaduais para que, se eles não forem acabar, mas que pelo menos eles passem a ter um espaço útil. Eles têm uma funcionalidade maior no calendário do futebol brasileiro. E esse é o principal ponto que eu quero levantar aqui. Os campeonatos estaduais, como a gente conhece eles hoje, a bem da verdade, falando português claro, é que eles estão falidos. É um modelo que já não funciona mais para a realidade de 2026. Até hoje, as federações estaduais usam muito aquele discurso tosco de que o estadual é necessário para que a gente mantenha os clubes pequenos em atividade, que a gente sabe que é uma grande de uma balela. Para a gente pegar como comparação, por exemplo, mencionei que hoje é dia de campeonato estadual, hoje tem campeonato carioca. Para pegar, por exemplo, o Flamengo, o adversário do Flamengo de hoje é o Bangu. O Bangu, na temporada 2025, fez apenas 30 jogos ao longo do ano inteiro. E a última partida do Bangu foi no dia 30 de agosto, contra a Portuguesa, nas quartas de final da Copa Rio. Ou seja, são 4 meses sem um jogo da equipe do Bangu. Vindo para o cenário de São Paulo, o adversário do Palmeiras na primeira rodada, por exemplo, a Portuguesa, que foi um clube que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025 e ainda assim fez apenas 29 jogos no ano inteiro. E a última partida da Portuguesa foi no dia 9 de agosto. Também vem de 4 meses sem uma partida oficial. Então, esse papo de que os campeonatos estaduais não podem ser mexidos, não podem acabar, porque eles são o que mantém os clubes pequenos vivos, é balela. Os clubes pequenos hoje, e eu citei aqui 2 exemplos de clubes pequenos que um disputou uma divisão nacional, que foi a Portuguesa, outro que não disputou um campeonato nacional, mas disputou uma segunda competição, que foi o Bangu. O Bangu, na verdade, disputou 3 competições em 2025, porque foi rebaixado e já disputou a Série B do Campeonato Carioca, por isso que vai disputar a Série A novamente em 2026, que não fizeram nem 40 jogos no ano. O Bangu fez, de novo, 30 jogos ao longo de 2025. Gente, desculpa. E não dá pra gente aceitar mais esse argumento de que é o sustento dos clubes pequenos pra gente não debater mais o formato dos campeonatos estaduais. E aí, a gente vai passar muito tempo debatendo o formato. Pode ser que a solução seja os campeonatos estaduais serem disputados ao longo do ano inteiro, só pelos clubes pequenos, e os grandes entram justamente nessa fase do ano, em janeiro, para disputar ali um mata-mata de tiro curtíssimo. 3, 4, 5 jogos para servir como uma pré-temporada para os campeonatos nacionais. Pode ser, é uma solução. Ou então os campeonatos regionais que começam agora em 2025, uma ideia nova da CBF, eles serem ampliados, por exemplo, para que mais clubes disputem esses campeonatos regionais, também é uma outra ideia. Por exemplo, expansão das divisões do Campeonato Brasileiro. Por que nós só temos 4 divisões no futebol brasileiro? O Brasil é um país gigante, de dimensões continentais. Temos muitos clubes que não têm calendário ao longo do ano. Por que a gente só tem 4 divisões? E por que nessas 4 divisões, por exemplo, por que a Série B do Campeonato Brasileiro só tem 20 clubes? Por que não copiar, por exemplo, o que se faz na Inglaterra? Que a Championship, que é a segunda divisão, já tem 24 clubes, mais do que os 20 da Premier League. Por que a Série C e a Série D não são em formato de pontos corridos? Para garantir pelo menos um número mínimo suficiente de jogos para as equipes pequenas jogarem ao longo do calendário inteiro do ano. Enfim, a gente tem uma série de medidas que podem ser adotadas para o futebol brasileiro, e aí
você pode questionar, mas quem vai pagar essa conta? A gente tem as federações estaduais para isso, a gente tem a Confederação Brasileira para isso, é justamente para isso que essas entidades servem, para fomentar e para custear a realização do futebol profissional, para os clubes que não têm condição de se bancarem sozinhos, terem esse subsídio para que eles tenham atividade ao longo dos anos, para que a gente não tenha milhares de profissionais que dependem do futebol sendo demitidos em agosto, em julho, em junho, dependendo de quais competições pequenas esses clubes tenham ainda a disputar, e só voltarem a trabalhar em outubro ou novembro, visando o início dos estaduais do ano seguinte. Então, já passou da hora da gente parar de aceitar esse discurso de federações estaduais e de CBF de que os campeonatos estaduais não podem ser mexidos para que eles sigam dando sentido e calendário aos times pequenos. Porque, de novo, essa já não é a realidade dos times pequenos. E do outro lado, a gente também não pode ter os times grandes sobrecarregados do jeito que eles estão sendo sobrecarregados. Em 2025, a gente teve clube como o Flamengo fazendo quase 80 jogos no ano. Palmeiras também fez mais de 70 jogos no ano. Em 2026, dos 12 clubes grandes do Brasil, 11 deles, se chegarem ao máximo de número de jogos, farão mais de 70 partidas em 2026. A única exceção é o Inter, que quase foi rebaixado no último ano, escapou da Série B na última rodada e não conseguiu se classificar para nenhuma competição sul-americana. Então, o número máximo de jogos que o Inter pode fazer nesse ano é 58. Fora o Colorado, todos os outros clubes farão mais de 70 jogos novamente nesse ano. Então, a gente não pode ter um topo de pirâmide com mais de 70 jogos e uma base da pirâmide que não faz nem 30 jogos no ano. Essa conta não fecha. Esse formato de futebol brasileiro já está mais do que saturado. Então, a gente precisa sim debater e, é claro, a César o que é de César. A gestão do Sami Chaldi tem pouco tempo, ele assumiu a presidência da CBF no meio do ano passado, já fez algumas mudanças relevantes, eu acredito sim que as mudanças feitas para 2026 são mudanças que tendem a melhorar ao longo dos próximos anos o futebol brasileiro. Eu acho que é um início de terreno que está sendo preparado para uma mudança um pouco maior. Então, é claro, a gente não pode colocar tudo na conta do Sami Chaldi, mas a gente precisa parar e refletir e ver, usar 2026 como exemplo de que os campeonatos estaduais, mais do que nunca, perderam demais a sua relevância e usar isso como combustível para que a gente siga cobrando das entidades responsáveis uma mudança mais profunda no calendário do futebol brasileiro. Porque não tem cabimento a gente ter essa discrepância tão grande entre os grandes clubes e os clubes pequenos em número de jogos, em duração de calendário, e a gente ter, além dos times grandes sobrecarregados, a gente ter um excesso de jogos com muito pouco apelo para o público, como a gente está tendo nesse início de 2026. Então é isso, galera. Era isso que eu queria trazer aqui pro debate hoje. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, já vai deixando o like, já vai compartilhando o vídeo, se inscreva no canal, manda o link no grupo do WhatsApp, pros amigos, pra família, pros colegas de trabalho e vem chegando junto para nós construirmos aqui mais um espaço pra gente debater o futebol e o esporte brasileiro, beleza? Valeu, tamo junto.